Então, o Sócrates, ele, né, com a fala do Critão, ele passa a argumentar, então. Primeiramente, Sócrates se concentra no dever, né? E aí ele vai revisar os pontos, né, que o Critão colocou, né? E dizendo assim, ele reconhece, né, o afeto do Critão, dizendo assim, ó, tua dedicação é inestimável, no caso de afinar com o dever. Não sendo assim, quanto mais extremada, mais condenável será. Então Sócrates está dizendo assim que nosso afeto só é válido se for para a gente fazer o bem. Que se for para fazer o mal, o afeto é um ingrediente poderoso de ruína, ruína da alma, de injustiça, enfim. Então ele diz, há um dever em causa, né? Um dever que perpassa todos os motivos, o dever de ser pai, o dever disso, o dever daquilo, né? Critão, então, ele tem um apreço pelo dever. Isso é um ponto positivo, né? Então é preciso, então, situar esse dever, né, no maior dos deveres. E qual seria o maior dever? Esse é o problema que ele coloca. Então ele percebeu ali que o Critão estava lembrando deveres. Então, mas qual seria, então, o maior dever? Né? Então ele propõe um problema. Né? De início, o que devemos considerar é se podemos ou não agir dessa maneira. Né? Ou seja, fugir da cadeia. Vamos examinar o que é melhor. Né? Examinar o melhor. Examinar as convicções antigas, né? Falas, né, que possivelmente já tinham conversado a respeito, né? E ver se outras podem derrocá-las. Então, o Sócrates está dando a chance aqui, né, assim, na dialética, para que o Critão tenha argumentos melhores, possa convencê-lo. Né? Então, ele vai dizer, olha, e não se preocupe com os inimigos, com a opinião da maioria, porque eles são inimigos espantalhos, né? Assustam crianças, mas não podem assustar adultos. Né? E ali o Sócrates tinha 70 anos, o Critão 50, então eles não eram mais crianças. Então, ele propõe então um método. Né? Qual será o modo mais satisfatório de considerar o problema? O que examinar primeiro? Ele está perguntando. Né? Aí o primeiro ponto que o Sócrates vai tacar com ele é a questão da opinião da maioria. Né? Ele diz assim, ó, não te parece acertado dizer-se que nem todas as opiniões dos homens são dignas de consideração, mas que umas o são e outras não? Ou seja, já que estamos falando da maioria, não parece que todas as opiniões são válidas, mas que umas são e outras não são válidas. Né? E não a de todos os homens, mas apenas de alguns e de outros não. Ou seja, a opinião que vale a pena não é a de todo mundo, mas de alguns muito específicos, ou seja, de especialistas. Tá? Então ele vai dizer isso. Né? Quando a gente pensa em boas e más ações, as boas merecem crédito, né? Porque elas são levadas a termo por homens de bom senso. E as más não merecem crédito, porque os homens são insensatos. Então vamos procurar. E aí ele faz uma analogia para convencer o Critão de que aquilo ali, né, ele não deve prestar atenção nunca na opinião da maioria. Ele faz uma analogia com um atleta, um ginasta, na verdade. Né? O atleta. Ele diz assim, o atleta, o ginasta, ele vai aceitar o elogio, censura, parecer de todo mundo? Ou seja, um jogador de futebol, né, ele vai prestar atenção na torcida? Ou ele vai prestar atenção no treinador? Né? Ou exclusivamente no médico e do pedótriba? Pedótriba é esse treinador, né, aquele que fazia regras, né, é o treinador, de fato, que a gente chama de treinador hoje. Né? Então, ele vai dizer quem é que tem a melhor opinião para o atleta? A torcida, que é a maioria, ou o seu treinador, que é o especialista, que é um só. Então, é claro que para o atleta, inclusive para a saúde dele, a opinião do treinador é mais valiosa. Então, ele vai dizer, o elogio só é acertado se vem da minoria. Então, você não se preocupe com a maioria.
nesse sentido aqui que eu estou dizendo para vocês que o Sócrates era aristocrata. Né? Aristóteles são só os melhores, e não todo mundo. Né? Então ele diz, se o ginasta desobedece à minoria, incorre em maior mal. Então se ele vai desobedecer o seu treinador, ele vai sofrer um mal. E esse mal é no próprio corpo. Né? E aí ele vai dizer então, a desobediência à lei é um mal à própria alma. Qualquer desobediência à lei ataca a alma, deixa a alma injusta. Então, e aí ele continua dizendo isso, né? Outras relações aplicáveis onde a maioria não pode dissertar com propriedade, a maioria, né? Por exemplo, se você jogar-se na rede, né? Fale o que é justo, o que é injusto, vai vir tantas opiniões relativas, né? Algumas acertadas, outras não. Por exemplo, eu não sou crente, mas eu vi um post ontem, não hoje, que dizia assim, atacando a religião, né? A religião é o maior atraso da humanidade. Colocou assim um comentário lá. Olha, eu não sou crente, mas essa frase, ela não é verdadeira. Né? Ela tem que ser questionada. A religião, ela pode ser um atraso, sim, mas ela não é o único atraso. Não é a única que atrasa a humanidade. Né? Então, no contexto ali, eles queriam dizer que a religião era um atraso que não permite o progresso científico. Não, nem todo progresso científico é sinal de sair do atraso. Às vezes, o uso até de tecnologia de ponta é um atraso imenso, porque é um uso pior, péssimo, daquela tecnologia. Exemplo, as tecnologias de guerra, que são de ponta. Mas de onde que uma guerra é um avanço? De onde que ela é um avanço? Se ela não é uma virtude, não é um avanço. Percebe? Então é isso que ele está colocando. Né? Sobre o belo e o feio, sobre o bem e o mal. Né? Por exemplo, tem gente que adora tatuagem, tem gente que acha feio tatuagem. Então se a gente for jogar para a maioria, nunca vamos ter aqui um consenso. Então vai ter que ser o especialista, né, para falar isso. Eu estou tentando explicar o que o Sócrates pensa disso, o Sócrates e o Platão. E sobre a corrupção proposta, por exemplo, se corromperem aqueles que têm autoridade, virá ruína. Aqueles que são os poucos ali. Né? No caso do ginasta, por exemplo, a ruína vem sobre o corpo, ou seja, o corpo adoece. Né? Se o camarada for atender a torcida, ele vai fazer exercícios, vai chegar à exaustão, não vai ter técnica e vai se arrebentar no corpo. Mas o treinador não sabe dos limites de cada um. Então a conclusão que o Sócrates chega é: não se pode viver com o corpo arruinado por atenção à maioria. Então não devemos de forma alguma preocupar-nos com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto, e com a própria verdade. E aí, falando ainda da maioria, né, a maioria tem força suficiente para tirar-nos a vida, né, ele vai dizer, o que importa não é viver, mas viver bem. Isso aqui é muito importante aqui. Então, o Critão fala para ele, a maioria tem força para nos tirar a vida. Ele falou assim, olha, Critão, o mais importante não é viver, mas viver bem. Então, o que prometeram aos Sócrates não era uma vida boa. Morrer bem era uma coisa melhor. Né? Então, o belo, o bem, o justo, são uma e mesma coisa. Então, sendo uma e mesma coisa, é a própria verdade. Então, essa verdade não é uma questão da maioria. Né? E aí o Sócrates coloca para ele uma outra argumentação. Agora, vamos perguntar o seguinte. É justo ou injusto procurar sair daqui sem autorização dos atenienses? É justo a gente faltar com a lei uma vez que combinou obedecê-la?
né? Mesmo que a lei seja injusta em nossa relação, se for justo, vamos prosseguir a conversa. Se não for, vamos desistir da ideia. Ele diz, né? E aí, outros problemas que ele vai colocar ali, o argumento da maioria, o dispêndio do dinheiro, a questão do bom nome, a educação dos filhos, enfim. Aí ele pergunta para o Critão o seguinte, olha, nunca devemos fazer intencionalmente o mal? Ou depende da ocasião fazê-lo ou não? Então, a gente pode fazer o mal intencionalmente, a gente pode pagar um mal com outro mal, uma injustiça com outra injustiça. Então, por exemplo, eu ser condenado inocente é uma injustiça. Mas eu, assim, burlar as regras, né, ali enquanto a lei está operando, mesmo que enganosamente, não seria uma injustiça também, né? A prática do mal nunca é bela, ele diz. Cometer uma injustiça em qualquer circunstância não é vergonhoso e prejudicial, não é um mal, né? Então a conclusão é, nunca devemos cometer injustiça. Nunca devemos cometer injustiça. E ninguém deve responder à injustiça com justiça. Com injustiça, desculpe. Então, você nunca deve pagar um mal com outro mal. Porque você vai apenas aumentar o mal. Né? Você vai apenas aumentar a injustiça. Né? Uma violência contra a violência é aumento da violência. Assim como o poder contra poder é aumento também do poder. Tá certo? Isso que ele diz, né? E fazer mal a alguém, né? É ou não permitido fazer o mal a alguém, ele pergunta. Devolver o mal por mal é justo ou injusto? Causar o mal a alguém sempre será injusto, né? Então a conclusão que ele diz, ó, nunca se deve responder à injustiça com injustiça, nem causar o mal a quem o mal causa. Então a gente não deveria fazer isso, né? E aí ele dá então um tempo de reflexão para o Critão, para ele pensar na possibilidade de discordar disso, né? O outro ponto que o Sócrates pega também com os dois, né, estão ali dizendo, é a questão de honrar a palavra. Porque o Sócrates tinha dito lá no tribunal que ele topou o julgamento, ele passou pelo processo, pelas formalidades, né, ele declarou lá que fugir, né, o exílio para ele não era uma coisa interessante. Ele tinha dito isso. Então ele teria que manter a palavra, né? Deve alguém cumprir o que admitiu com outra pessoa ser justo? Ou pode faltar com a palavra? Né? E aí o Critão hesita diante dessas perguntas. Então, o Sócrates vai fazer para ele o seguinte, vai fazer uma redefinição, né, da tese central aí do coisa, que é a seguinte. Ó, a fuga é desrespeito às leis e à cidade, mesmo que ele fosse inocente. Né? Ele foi condenado com uma lei, né? Ele foi condenado pela cidade, com a instituição da cidade. Então ele passou por formalidades, tem as formalidades do direito, então ele tem que aceitar aquilo. Né? Porque se ele fizer contra, ele vai estar dando razão. Né? Aí está fazendo um crime de fato. Aí, né? Então ele diz assim, olha, o Sócrates, ele, para falar desse ponto aqui, ele personifica as leis e a cidade. Ele diz para o Critão o seguinte, ó, imagine que nós estejamos fugindo, eu esteja fugindo, e as leis e a cidade vêm ao meu encalço e reclamam, né, e me chamam a atenção, né, gritam comigo, falando o seguinte, não compreendes o que vais pôr em execução outra finalidade não tem, senão a de destruir a nós outras, as leis e a toda a cidade, tanto quanto depende de ti? Engraçado isso, né? As leis, né? O que você está fazendo, Sócrates? Você não vê que você está fazendo um atentado contra nós? É isso que as leis estão dizendo. Ou és de parecer que pode subsistir e não ficar subvertido uma cidade em que careçam de autoridade as decisões legais, por poderem deixá-las irritas ou destruí-las a particulares. Então, quando alguém assim, não obedece às leis, não obedece uma Constituição, né,
ataca instituições, né, que são próprias da sociedade. Você não está destruindo a sociedade? Então é isso que eles vão chamar a atenção dele, né? E as leis falam-se para ele, olha, a cidade foi injusta conosco, faltou-nos com a justiça, poderia ser assim o argumento, né, para se contrapor ao que eles estão dizendo. Aí as leis vão dizer para o Sócrates assim, olha, Sócrates, não fomos nós que condenamos você, não fomos nós que fizemos mal, foram os homens que fizeram um péssimo uso de nós. Né? O que o Platão está dizendo? As leis são boas. Os homens é que deturpam as leis. Né? Acabam forjando as leis no sentido para produzir injustiça. Então, ele vai colocar isso, né? As leis vão colocar. E as leis dizem para ele assim, ó, tudo isso precisarás fazer por ser de justiça. Sem que te esquives, né, nem recues, nem abandones o teu posto, porque tanto na guerra como nos tribunais, em qualquer outra parte, tens obrigação de fazer o que a cidade e a pátria te ordenarem, ou procurar convencê-la do que em verdade é justo. Então, quando a gente assim é injustiçado por uma lei, a gente tem o caminho da própria lei para ir contrário disso. Né? E não é um convite para a gente entrar na anomia. Bom, já que as leis não me servem, eu vou agora, não vou obedecer nenhuma, eu vou atacá-las, vou destruí-las. Né? E se não é possível, sem revelar impiedade, usar de violência contra o pai e a mãe, muito menos poderá usá-la contra a pátria. Olha só o que as leis estão dizendo. Se é sagrado que a gente respeite os pais, mesmo que os pais façam injustiças contra a gente, né, também a gente deve tratar a nossa pátria. Né? Pátria também vem de pai. Né? Enfim, e aí o Sócrates então simula esse discurso das leis, né, aqui. E, enfim, as leis vão falar para ele assim, olha, uma prova disso tudo é que você declarava o seu amor por nós, né? E ele dizia, é provado isso pela quase exclusiva permanência dele no seu convívio. Então, ele gostava de conviver, né? Gostava de viver com os outros, né? Então, se alguém convive e gosta de viver, aprova, né, supostamente, o modo de viver daquela cidade. Então, por que agora está dando para trás? Né? Por que agora está se revoltando? Né? Se no caso dele fugir. Né? Então, lá no julgamento, Sócrates não fez caso da morte. Então, por que faria agora? Né? Assim, as leis estão dizendo para ele isso. Né? Então, é preciso ter coerência. Coerência com aquilo que disse, com aquilo que ensinou, né? Suportar a injustiça, né? Em nome da doutrina que tem. Na verdade, Sócrates vai se tornar um mártir da própria doutrina. Né? Então, as leis falam assim para ele, ó, intentas destruir-nos e procedes como o faria o mais vil escravo, com procurares evadir-te contra todos os pactos e promessas, segundo os quais te comprometeste conosco a viver como cidadão. Por que está falando que é pior que o escravo? Porque o escravo sempre vinha de fora. O escravo não tinha obrigação política nenhuma. Se ele fugisse, ele ia querer fugir, porque ele não foi de bom grado que ele veio. Mas no caso de Sócrates, não, ele é cidadão e livre. Então ele agiria pior do que um escravo. Né? Então fugir seria uma violação de pactos firmados, né? E o Sócrates já tinha falado do amor que ele tinha por Atenas. Né? A quem poderá ser aprazível uma cidade se não lhe agradam as leis? Olha, se você gosta das cidades, de uma cidade, aquela cidade tem leis, então é porque você gosta das leis também. Por que agora está atacando as leis? Né? Ele vai dizer. Bom, e aí, assim, para encerrar, ele vai dizer assim, olha, se você então é um corruptor de leis, vai dar razão, né, para ser também chamado de um corruptor de jovens. Né? E mais, ele vai dizer, ó, estou em idade avançada, né, o apego à vida em detrimento da cidade, né, seria um péssimo exemplo, ele velho, né,
dar valor a uma vida que vai estender-se por pouco mais de anos só. Então, e aí vai. Em relação àquilo que o Critão disse para ele sobre os filhos, foi muito fácil para Sócrates resolver. Ele falou bem assim, olha, Critão, se você está mostrando tanto amor assim a mim, né, os seus amigos estão tão preocupados comigo, né, e me amam, por que então que eu teria que preocupar com os meus filhos na minha ausência? Vocês, por acaso, deixariam os meus filhos desamparados? Vocês não iam cuidar deles por mim? Ou seja, ele está chamando a atenção do amigo aí. Aquele amigo que deve amparar o outro, né, nas dificuldades. Então as leis vão dizer para ele, ó, por isso, Sócrates, deixa-te guiar por nós, que te criamos, e não des nem aos filhos, nem a vida, nem a coisa alguma mais valor do que a justiça, para que se chegares ao Hades, possa discorrer sobre tudo isso em tua defesa junto aos governantes de lá. Ou seja, você vai morrer como um injustiçado, mas vai chegar do outro lado como um justo. Né? Hoje, porém, tu partes, se partires, condenado injustamente. Não por nós, as leis, mas pelos homens. Ou seja, as leis estão dizendo para ele, não fomos nós que condenamos você, mas os homens que nos usaram de uma forma indevida. Né? Então esse é o caminho indicado pela divindade. E assim sendo, então, o Sócrates ele não foge da cadeia. E o Critão não consegue demovê-lo da ideia de ficar persistente lá. E de fato, né, na manhã seguinte, né, o Sócrates foi executado. Né? Vocês vão ver aí que tem um quadro, né, do Jacques Louis David representando a morte de Sócrates. Aliás, tem vários quadros, né, assim, antigos da morte de Sócrates, né, que virou uma cena emblemática, assim, uma grande cena. Inclusive tem uma atividade para vocês lá, para pesquisar esses quadros, né, e colarem ele lá e dar os credenciais, né, desses quadros. Quem é o autor, né, e quem é a data, né, em que foi feito e assim por diante. Né. Então, no dia da execução, o Sócrates aproveita para dar uma aula sobre a imortalidade da alma. Se vocês quiserem ler, é o Fédon, um livro de Platão. Né. O carcereiro dá a taça de cicuta para ele, pede para ele beber, e que depois ele caminha um pouco em círculos ali na cela. Quando ele estiver assim, sentindo um formigamento nas pernas, nos pés e nas pernas, que ele se deite, porque é o torpor da morte que está chegando. Enfim, o Sócrates ele consola todo mundo na horário da morte. Certo, meus alunos? Então era isso que eu queria apresentar. Sócrates, né? Vocês vão ler esse livro do Platão e vai ter umas atividades. E depois eu vou postar uma prova também objetiva, né, com esse texto do Critão e tudo isso que a gente falou sobre Sócrates e os sofistas.